Então vamos assim para o nosso último questionamento relacionado ao vídeo 4, que fala sobre reencarnação. Então, a pessoa que traz o seguinte questionamento. Sobre a questão de alguém que nasce negro, sofrendo preconceito, por exemplo, quer dizer que ele merece aquilo, então? Merece passar por isso? Não consigo aceitar certas coisas que eu passo. Então, Adriel. Bom, na nossa existência, a gente tem inúmeras situações, né, que a gente passa no nosso dia a dia. E eu vou citar, né, o meu exemplo aqui da deficiência visual, né? É uma situação que às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a pessoa fala: olha, eu não quero ter deficiência, imagina se fosse comigo, quero passar longe disso. Aqui eu estou citando um exemplo da deficiência visual, mas independente de inúmeros fatores que aconteçam na nossa vida. Como que a gente vai lidar com esse fator? Com um olhar que, não, eu não aceito isso, eu não quero, não consigo entender, ou a gente vai utilizar, né, dessa deficiência, dessa dificuldade, para que a gente consiga nos melhorar. Tudo depende do ponto de vista. No Evangelho segundo o Espiritismo tem justamente um capítulo que fala sobre o ponto de vista, né? Como que a gente observa aquela situação que está acontecendo com a gente naquele momento. E outra coisa muito importante é a gente pensar o seguinte: bom, eu tenho uma deficiência, eu não aceito ela. Tu vai deixar de ter a tua deficiência por não aceitar? Ou é melhor que tu aprenda a conviver com tua deficiência, né? A mostrar para os outros que tu é capaz, mas principalmente mostrar para si mesmo, né, que tu é capaz, que tu tem uma dificuldade orgânica, mas que isso não te limita a fazer as coisas. E o que mais a gente tem hoje na sociedade é pessoas reclamando da sua condição, né? Da sua condição de deficiência, às vezes da condição financeira que a gente se encontra, né? E realmente tudo isso é uma dificuldade que a gente enfrenta e que não é simples, só a prática é que vai dizer como que a gente vai lidar com isso. Mas é uma baita oportunidade, a deficiência mesmo é uma grande oportunidade que a gente tem de evolução, né? Tem uma limitação visual, tá, mas eu vou deixar de estudar por a minha limitação visual, eu vou deixar de viver em sociedade, né, de circular, de fazer minhas coisas dentro de casa, porque eu tenho uma deficiência visual, ou eu vou aproveitar para desenvolver outras habilidades, né, porque a deficiência visual ela é um fator que limita a gente a algumas coisas, mas ela abre um arcabouço de inúmeras outras situações para que a gente possa desenvolver no dia a dia. Então, esse é um ponto. Uma deficiência física, por exemplo, te limita a fazer determinada situação, mas tu pode utilizar para fazer outras, e isso a gente vê inúmeros casos na sociedade. Agora, eu volto a dizer, o ponto de vista que a gente tem relacionado a tal assunto ele é fundamental. E principalmente a questão da deficiência, digamos, alguém que nasce com uma deficiência foi uma escolha dela, para que ela consiga superar algum ponto não superado. Ou às vezes, nessa atual existência, a minha condição, os meus exageros condicionam para que eu tenha uma dificuldade. Isso é muito importante de ser observado. Então, a gente precisa tratar desse aspecto não só olhando pelo lado da dificuldade, mas sim de uma oportunidade que a gente possui de, através da dificuldade, né, conquistar novos rumos. Olhando pela questão do racismo. Aqui a gente não está falando, né, que a pessoa, não, então eu sofro racismo, foi uma escolha minha, eu tenho que aceitar e é assim que funciona. Não, a gente tem que lutar, né, contra esse preconceito. Isso é muito importante. Agora, eu vou ficar me vitimizando, né, porque uma pessoa, por exemplo, colocou uma situação, não, tu é negro, a gente tem que observar o ponto de vista daquela pessoa e de perceber que às vezes esse irmão que está fazendo essa determinada situação contra a gente, ele não tem a elevação que a gente tem. Às vezes a gente tem um pouco mais de entendimento. Então, a gente precisa sim lutar contra o preconceito, isso é muito importante,
né? A gente não descarta aqui jamais isso, né? Mas é muito mais uma questão também cultural, de como que as coisas foram desenvolvidas ao longo do século. Mas é uma oportunidade de, através dessas dificuldades, os preconceitos, para que a gente consiga se aceitar, né? Não é um processo fácil, para alguns até é mais rápido, outros mais difícil, mas tire algo positivo da dor. Isso como tudo na vida. Às vezes a gente passa por uma prova muito negativa, que a gente trata como negativa, mas aquilo serviu para a nossa evolução. E aí quando a gente olha e pensa assim, poxa, eu passei por aquela dificuldade, mas eu aprendi tanto com isso. E é dessa maneira que a gente tem que buscar, aos poucos, ir quebrando, né, essas não aceitações que a gente possui. Né? Não, mas eu não aceito isso. Mas independente da minha aceitação ou não, não vai mudar. Né? Eu que preciso lidar com aquela situação para que eu consiga me melhorar. Ótima colocação, né? O Adriel é um cara que já passa ainda, né, por diversas experiências, né, e dificuldades nessa questão. Então, acho que tem uma grande contribuição a dar sobre isso. E, pessoal, fala assim, ó, a questão de lei de causa e efeito, lei de ação e reação que a gente estuda dentro da doutrina, né, por mais que a gente possa não lembrar, as situações às quais nós estamos submetidos nessa existência, por exemplo, né, a vir negro, a vir com uma deficiência visual, a vir com outro tipo de doença, com a miséria, né, com essas diversas provas que vão ser impostas a nós, certas dificuldades na vida, isso foi por conta de atitudes nossas no passado, de outras existências, por mais que a gente não lembre, né? E isso foi, de alguma maneira, na maior parte das vezes, nós participamos da escolha disso para essa existência. Lá no plano espiritual, ao ter uma visão muito mais abrangente e perceber a quantidade de erros que nós cometemos nas existências anteriores, por exemplo, só veio 3, 4, 5 existências com a riqueza. E todas as vezes ela utilizou aquilo somente, né, para luxúria, para, né, coisas que, para o materialismo, para saciar seus prazeres e não para ajudar os outros. Então, ela percebe todo o sofrimento que ela tem quando desencarna, né, pagando pelos erros cometidos, a dívida contraída, então ela fala assim, não, na próxima existência eu quero vir na situação da miséria. Porque eu preciso entender o outro lado. As pessoas que não tinham nada, eu preciso entender o quão sofrido era e o quão importante seria para elas receber o auxílio de alguém que tinha, para entender o erro cometido. Então, por exemplo, né, a pessoa praticou o preconceito numa existência anterior. Eu era alguém preconceituoso numa existência anterior. Então a pessoa vem nessa existência sofrer este preconceito para se colocar no lugar do outro. É claro que nós podemos fazer isso através de um exercício da empatia. Só que se a pessoa não desenvolve isso através de uma empatia, de uma consciência própria, ela vai vir numa outra existência passar por aquilo na pele, para ela colher este ensinamento. Então, né, só que assim, você escolheu isso, não lembra, ok. Mas é o que o Adriel falou. Se você não aceitar e se revoltar para com isso, não vai mudar a situação. E pelo contrário, vai atrasar o teu processo de aprendizado. Se tu vem com essa limitação, com essa dificuldade, com essa doença, com essa condição, e tu te revoltar para com Deus e não aceitar e se resignar, tu vai vir com isso novamente numa outra existência. Ou vai vir numa situação pior ainda, porque tu não colheu o ensinamento. Então, já que tu está ali, que tu está passando por isso, não, quanto antes eu colher o ensinamento, o aprendizado, eu não vou precisar passar por isso novamente. Então fica essa reflexão. É claro que o julgamento não cabe a nós. Então, se eu vejo uma outra pessoa passando por uma situação de dificuldade, uma situação da miséria ou uma deficiência, e eu não possuo essa dificuldade ou essa deficiência, eu não posso olhar com vistas de julgador e falar assim, então quer dizer que essa pessoa merece isso, então bem feito para ela. Não. A engrenagem de Deus é perfeita. Assim como para aquela pessoa é uma oportunidade de aprendizado, que nem nós estamos falando, para aquele outro que está cruzando o caminho da pessoa, é uma oportunidade da prática da caridade. Todo mundo está sendo testado naquele momento. Para alguns será o teste da resiliência, da paciência e aceitação. Para outros, o teste de praticar a caridade, estender a mão e o amor ao próximo.
Então, reflitam profundamente sobre isso, é muito interessante essa questão. Então, né, como encerramento, eu passo aqui a palavra ao Adriel para que ele faça as suas colocações finais. Adriel, fica à vontade. Bom, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, juntamente ao Guilherme, né, tendo essa oportunidade de responder as questões. Espero que a gente possa ter ajudado, né, com o conhecimento que a gente tem, e deixa sempre, né, à disposição aí para que o pessoal possa estar perguntando, né, questionando. E essa recomendação é muito importante, né, do estudo do Livro dos Espíritos, até mesmo estudar o Livro dos Espíritos. Mas eu fiquei com uma dúvida, colocar, né, a dúvida aqui relacionado a tal questionamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, sempre buscar o conhecimento, e o questionamento é muito importante. Quero agradecer essa oportunidade aí que o Guilherme me concedeu de estar aqui. Fiquei muito feliz, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigado, Adriel. Com certeza contribuiu. Fico muito feliz realmente com essa parceria. Agradeço a todos, né, que estão acompanhando esse vídeo. Peço, né, se possível, que curtam, que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam no canal. Essas pequenas ações para vocês, né, são pequenas ações para vocês, mas influenciam, né, a divulgação do canal. O algoritmo do YouTube ele entende que um vídeo curtido, um comentário no vídeo, um compartilhamento, um se inscrever no canal, entende que aquele é um material relevante e vai, né, organicamente enviar este vídeo, este canal a mais pessoas. Então é uma forma também de divulgarmos, né, esse conhecimento da doutrina que nos ajuda tanto. E fiquem à vontade, então, para fazerem comentários, né, tragam as suas dúvidas, se por acaso, né, através das nossas respostas de dúvidas surgiram mais dúvidas, fiquem bem à vontade, inclusive sobre o que o Adriel comentou, né, eu tenho a ideia, né, de gravar vídeos também sobre o estudo do Livro dos Espíritos, nós estudarmos aqui todas as questões do Livro dos Espíritos. Então fica também esse questionamento, né, comentem o que vocês acham sobre isso, se é uma boa ideia, se tiverem sugestões de novos temas a abordar, também compartilhem. Aqueles que tiverem interesse, né, sigam nas redes sociais para acompanhar mensagens e reflexões diariamente. Agradeço muito a todos e até logo.